Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Eu queria ver com vocês nessa manhã sobre a vida do patriarca Jacó. Nós sabemos que Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, até então Abrão, e promete a ele que dele viria o Messias, e do Messias todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, na sua velhice, 100 anos, tem um filho chamado Isaque. Isaque casa com uma estéril, assim como Sara, de nome Rebeca. E Rebeca dá à luz a gêmeos, Jacó e Esaú. Você sabe muito bem que a linhagem do Messias não passaria por Esaú, e sim por Jacó. Deus é às vezes chamado nas Escrituras de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso já tem para nós uma tonelada de graça. Se fôssemos olhar a vida de Jacó, este homem com toda certeza não seria merecedor da linhagem do Messias. Mas quem aqui é merecedor de alguma coisa? Se você, nesta manhã, olhar para a vida de Jacó e condenar Jacó pelos seus pecados, você também deveria ser condenado. Porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há aquele que nasce puro, santo e neutro, não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jacó era um homem mau, Jacó era um homem perverso, Jacó era um homem muito, mas muito pecador, a ponto de fazer coisas que talvez nem teríamos coragem. Sem dúvida alguma, Jacó é um exemplo de graça e de misericórdia da parte de Deus. Você sabe muito bem que o seu nascimento está em Gênesis capítulo 25. E desde o seu nascimento, o seu nome Jacó significa aquele que apanha pelo calcanhar. Jacó já nasce de Rebeca, puxando o seu irmão Esaú pelo calcanhar, querendo até que inconscientemente o seu posicionamento de primogênito. Você sabe muito bem que na sequência do texto bíblico, Jacó aproveita de uma fraqueza de seu irmão, um homem de caça. E quando Esaú volta de uma batalha, Esaú está cansado, quase morrendo. E ao invés de ter misericórdia de Esaú e o abençoar sem troca alguma, sem esperar nada, Jacó aproveita daquele momento para pegar os direitos de primogenitura de seu irmão. Você sabe muito bem que Jacó foi amado por sua mãe Rebeca, mas Isaque amava a Esaú por ser o primogênito e por ele carregar todas as bênçãos da primogenitura. Está empatado, Esaú é amado por Isaque, Jacó é amado por Rebeca, mas Romanos capítulo 9 e Malaquias capítulo 1 diz que Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú, ou seja, os propósitos de Deus quanto à salvação, os propósitos de Deus quanto um povo para trazer o Messias, passaria por Jacó e não por Esaú. Este homem Jacó, pacato, diferente de seu irmão de batalha e de caça Esaú, vai crescendo e o seu caráter vai piorando cada vez mais. Ele nasce segurando o calcanhar de seu irmão, aproveita da fraqueza de seu irmão, mas o pior ainda estava por vir. Quando o seu pai, Isaque, fica cego, ele chama Esaú e diz: prepara uma caça para mim, faz um jantar e eu vou te abençoar com as minhas últimas palavras. Rebeca ouve isso, chama Jacó e diz: se transforme em Esaú, coloque as roupas de Esaú, leve a comida para o seu pai e aproveita da cegueira de seu pai e minta para ele dizendo que você é Esaú, para você ser abençoado com as bênçãos da primogenitura. A Bíblia diz que Jacó, transformado em Esaú, fantasiado de Esaú, chega até a presença de Isaque cego. E Isaque cego pergunta para Jacó: quem está aí? Presta atenção nisso. Isaque cego ouve de Jacó, transformado em Esaú: aqui está Esaú.
E Isaac então percebe que o cheiro, que a roupa, que a pele, os cabelos eram de Esaú, mas a voz era de Jacó. E confundido por aquela situação, abençoa Jacó no lugar de Esaú. A Bíblia diz para nós que Esaú chega depois deste fato para dar o jantar ao seu pai e percebe que foi enganado por Jacó e começa a odiá-lo mortalmente, mas não faz nada, porque Isaac ainda estava vivo. E Jacó, ao invés de resolver os seus problemas, mais um erro, mais um pecado, foge como um covarde para Padã-Arã. Ao invés de resolver os seus problemas e as suas diferenças com o seu irmão, ele foge daquela situação para Padã-Arã, a terra de seu tio chamado Labão. Irmãos, eu não estou falando de uma criança. Eu estou falando de um homem que nessa altura do campeonato já tinha 71 anos de idade. A Bíblia diz que quando ele chega em Padã-Arã, ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel, filha de Labão. Mas agora está na hora do enganador ser enganado. Se ele tanto enganou Esaú e Isaac, agora está na hora dele querer casar com Raquel. E Labão disse: eu vou te dar Raquel. Trabalha para mim por 7 anos e eu vou te dar Raquel. Depois dos 7 anos trabalhados, ele recebe Lia como esposa e fica sabendo disso apenas na noite do casamento. Passa uma semana, ele trabalha, mas essa semana recebe Raquel. E depois continua trabalhando para Labão em um período de 20 anos. De 71 anos, agora Jacó tem 91 anos. E agora está diferente, porque agora ele está com posses. Agora ele está rico. Agora ele está poderoso. Agora ele está cheio de bênçãos, cheio de gado e com muitos filhos. Chega para Labão e diz: agora eu quero ir embora. Mas você sabe a história, e eles não queriam aceitar a despedida de Jacó, e Labão negocia com Jacó, até permitir com que Jacó volte para as suas terras. Nesta volta de Padã-Arã até Canaã, nós temos 2 grandes fatos na vida de Jacó. O primeiro é que ele encontra com Deus em Peniel, e ali ele tem a sua vida transformada. É sobre isso que eu quero pregar para vocês no Gênesis 32, 22. E depois disso, ele encontra com seu irmão Esaú. E seu irmão, com caráter mais apurado do que Jacó, perdoa Jacó por tudo que ele tinha feito. Libera Jacó para as terras de seu pai. E Esaú mesmo vai para as terras de Seir. Mas quando Jacó chega na terra de seus pais, a sua vida não é tão agradável assim. Porque você sabe muito bem que Raquel, a esposa que ele tanto amava, deu à luz a Benjamim, mas morreu no parto. José, um dos seus filhos mais novos, quando completa 17 anos de idade, é vendido como escravo. A sua única menina, a sua única filha, Diná, se envolve com Siquém. E Simeão e Levi, seus irmãos, não gostam dessa situação e matam Siquém. Até este momento, a vida de Jacó está uma verdadeira desgraça na terra de seus pais. Com 108 anos de idade, ele vê seu filho sendo vendido. A Bíblia mostra para nós uma grande fome chegando naquela terra. E com 130 anos de idade, Jacó vai morar lá no Egito. E ali ele passa 17 anos, morrendo com 147 anos de idade. Essa é a história do patriarca Jacó. Mas eu queria que você fosse comigo lá em Peniel. Eu queria que você fosse comigo lá no Val de Jaboque, Gênesis 32, versículo 22, e essa história passa-se 1.800 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem muito ainda a ensinar a nós. Nessa manhã podemos encontrar na história de Peniel um verdadeiro encontro com Deus. E Jacó que era enganador, Jacó que era aproveitador, Jacó que era mentiroso, Jacó que era covarde, agora vai ter um encontro com Deus. Versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, Raquel e Lia, suas 2 servas, Bila e Zilpa, e os seus 11 filhos, Benjamim nasceria depois, e transpôs o val de Jaboque. Jaboque significa aquilo que flui, aquilo que corre. Tomou-os e fez-lo passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Perceba, irmãos, Jacó saiu da terra de seu pai e não tinha nada. A prova de que ele não tinha nada é que ele chegou em um lugar chamado Luz.
E quando ele chegou em um lugar chamado Luz, ele construiu um altar a Deus. E ali nas pedras ele dormia. E ele disse uma certa vez ali em Luz, que depois ele pôs o nome de Betel: se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo. Ele está saindo sem nada. Mas agora ele está voltando para a terra de seus pais poderoso, cheio de gados, cheio de filhos, cheio de mulheres, com muitos bens, possivelmente com ouro, com prata, com pedras preciosas. E agora, no Val de Jaboque, o texto diz que primeiro passa tudo o que Jacó conquistou. Primeiro passa tudo o que Jacó teve. Primeiro passam todos que estavam com Jacó. E o texto diz que do lado de lá, do val, está tudo. Do lado de lá do rio, tudo que Jacó conquistou. Do lado de lá do rio, todos que Jacó carregou. Do lado de cá do rio, só Jacó. Irmãos, perceba comigo. Jacó ainda não sabe. Mas algo vai acontecer a partir do versículo 24, que vai mudar a vida de Jacó, mesmo sem ele entender, mesmo sem ele compreender até este momento. Mas para que isso pudesse acontecer, Jacó precisava ficar só. Não é no meio dos bens que Deus mudaria a vida de Jacó. Não é no meio das pessoas que vinham com ele que Deus mudaria a vida de Jacó. Você sabe porque você já leu a Bíblia. O homem está prestes a lutar com Jacó aqui agora. E eu não disse um homem, eu disse o homem. Daqui a pouco eu explico, apesar do texto estar um homem. Daqui a pouco eu explico. Perceba comigo que Jacó vai ter um encontro com este homem. Jacó vai ter uma luta com este homem e a sua vida vai mudar. Mas para isso acontecer, passa todo mundo. Para isso acontecer, passa todos. Fica sozinho Jacó. Irmãos, tem horas que Deus nos permite a solitude. E a gente não consegue compreender por que é que Deus está nos permitindo a solitude. Tem hora, irmão, que é para estar no meio de muita gente, mas tem hora que não. Você sabe muito bem que Abraão, quando chegou em Sião para sacrificar o seu filho, disse no pé do monte para os seus servos: fiquem aqui. Eu irei subir com o meu filho, adorar e depois eu volto. Perceba que Sara não foi com Abraão para a prova. Perceba que os servos foram com Abraão até certo ponto. Mas subir para realmente ser provado, Abraão precisava subir sozinho. A prova não era de Sara. A prova não era dos servos de Abraão. A prova era de Abraão. Não era para as esposas de Jacó lutarem com o homem. Não era para os filhos, era para Jacó. Por causa disso, Deus deixa Jacó sozinho. E quando a gente está sozinho, Deus pode vir lutar conosco. Quando a gente está sozinho, Deus pode tocar o nosso coração. Quando a gente está sozinho, Deus pode fazer alguma coisa diferente. Pastor, estou sozinho. Cadê o membro? Cadê meu líder? Cadê meu pastor? Cadê meu próximo? Cadê meu primo? Cadê meu avô? Não é para estar ali. Se fosse para estar ali, eles estariam ali. Deus te quer sozinho algumas vezes. Deus te quer passar por algo, quer te fazer passar por algo, mas às vezes vai ter que ser sozinho. Por que que ninguém está entendendo minha dor? Porque é para passar sozinho. Por que que ninguém está chorando comigo? Porque é para passar sozinho. Por que que ninguém está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes você vai ter que falar sozinho. É sozinho às vezes, meu irmão. Às vezes é com todo mundo. Às vezes é no exército. Às vezes é na batalha. Às vezes é sozinho. E Jacó agora está sozinho. Mas olha o texto, 24. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Porque eu disse o homem, se o texto está um homem, por causa disso. Presta atenção. O texto de Gênesis, capítulo 32, versículo 24, não diz quem é este homem. Por isso está aqui um homem. Mas em Oséias capítulo 12,
a Bíblia mostra para nós quem é este homem. Em Oséias capítulo 12, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Este homem é Deus. Agora, nós sabemos que o Pai, Deus Pai, é Espírito. Habita em luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Não podemos ver a Deus e mantermos vivos. Foi isso que ele disse para Moisés. Ele é invisível e espírito. Mas Oséias diz que ele lutou com Deus. Só podemos sair dessa situação se crermos na doutrina da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós estamos diante de uma teofania, ou seja, de uma aparição do Cristo antes de sua encarnação. E o texto está dizendo que este homem veio para lutar com Jacó, até ao romper do dia. Não foi Jacó que foi ao encontro deste homem. Este homem, Deus / Cristo, antes da sua ato falho. Da sua encarnação, foi até Jacó. E ali nós percebemos um princípio. Não é o homem que vai a Deus. É Deus que vem até o homem. Não fostes vós que me escolhistes, muito pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Mas pastor, eu amo a Deus. Você só ama a Deus, João disse, porque Ele te amou primeiro. Jesus disse que só pode ir até Ele se o Pai o trouxer. O primeiro passo, a primeira caminhada, a primeira investida, não é do homem. O homem está morto em seus delitos e pecados. Como um homem morto em delitos e pecados pode escolher por Deus, se não for escolhido primeiro? Como um homem pode ir até Deus, se Deus não o ressuscitar da sua situação de morte? Jacó estava no Val de Jaboque, e o texto diz que o homem vai até ele, e luta com ele, e a luta não é brincadeira, a luta é séria. O texto diz, até ao romper do dia. Agora olha o versículo 25. Vendo este que não podia com ele, vendo este, o homem está perto, este está perto, o homem, que não podia com ele, ele quem? Jacó. Agora, como entender essa situação? Se Deus é o Todo-Poderoso e está ali lutando com Jacó, se Deus é o grande e está lutando com Jacó, como é que o texto pode me dizer que este homem Deus não podia com Jacó? Será que Jacó era mais forte do que Deus? É claro que não. O que você precisa compreender é que este não podia com ele, significa Jacó não queria se render. E às vezes é assim conosco também. Em Lucas capítulo 7 e em Atos capítulo 7, a Bíblia mostra para nós homens de dura cerviz, que não querem se render à ação do Espírito Santo. É muito possível que você venha aos cultos. É muito possível que você venha à igreja. É muito possível que você participe de reuniões e ainda tenha o coração duro para as coisas de Deus. É muito possível que, como Saulo de Tarso, você ainda esteja recalcitrando contra os aguilhões. É possível que cada culto que você venha seja, na verdade, uma acumulação de juízo para você mesmo. É possível que você ouça a mesma palavra, e ainda não tenha se rendido. É possível que isso aconteça. Só que, para sair dessa situação, você não consegue fazer nada, e é verdade. Somente Deus pode abrir o seu coração para compreender as coisas dele. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A Bíblia diz que foi Deus que abriu o coração de Lídia para que ela pudesse ouvir as verdades que Paulo pregava lá em Filipos. Tem gente que vem, mas que Deus ainda não trabalhou por completo, mas pela maldade do coração está rejeitando e não quer se dobrar. Agora, a prova de que Deus é completamente soberano nessa situação é que ele não simplesmente viu Jacó não querendo se render,
e desistiu. Ah, não dá, Jacó não quer, não dá, deixa eu ir embora. Foi isso? Não. Ah, Jacó está mais forte que eu, não dá. É isso. Deus disse aqui, eu até tentei, mas não dá, Jacó não quer. Tchau, Jacó. Foi isso? Não. Já que Jacó não quer se render, Deus vem com uma providência soberana. E a providência soberana está no 25 também. Tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Se Deus tem um propósito para Jacó, e Jacó não quer se render, Deus toca na coxa e deixa ele manco, mas é a palavra dele que não vai voltar vazia. Se Deus tem um propósito na vida de Jacó, mas Jacó não quer se render, ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você acha que Jacó vai impedir a ação deste homem, barra Deus, barra Cristo, pré-encarnado? Você acha que Deus não seria chamado o Deus Filho, de Deus de Abraão, Isaac, e o Deus de Jacó? Porque Jacó não quer se render. Você acha que por causa dessa desobediência, e por causa dessa situação atual, Deus não vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida? Se precisar, Ele toca na sua articulação. Se precisar, Ele te derruba em terra. Se precisar, Ele faz como Saulo de Tarso, te coloca com o rosto em terra. Mas se você é um dele, Ele vai completar a obra na sua vida. Se você é dele, e se Ele te chamou, a Bíblia diz que Ele está operando em nós, tanto o querer, quanto o realizar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, mas é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Deixa eu te explicar, meu irmão, você é tão ruim, você mesmo que está me olhando aí com essa cara assustada, você é tão ruim, mas tão ruim, que nem para buscar Deus você presta, nem para arrepender você presta, nem para crer você presta, se não habilitado pelo próprio Deus. Pastor, mas eu arrependi, habilitado por Deus. Pastor, mas eu criei, habilitado por Deus. Pastor, mas eu estou seguindo, habilitado por Deus. Por você mesmo, impossível. E eu não gosto daquela frase, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, porque não está na Bíblia. Mas eu creio que situações carrancudas podem fazer com que Deus trabalhe na sua vida. Vou traduzir. Dor não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida no meio da dor, no meio do caos. Não é o caos que te trouxe para Cristo, é o Espírito Santo. Mas Ele pode ter te colocado no caos para fazer com que você se renda a Ele. E aí eu queria te fazer uma sugestão. Venha antes dele tocar na sua articulação. Venha antes dele te colocar no vale da sombra da morte. Venha antes de ele te encontrar em Peniel para quebrar a sua perna. Porque se ele quiser, ele faz. Se ele quiser, ele quebra. Se ele quiser, ele te deixa manco. Se ele quiser, ele tira algumas coisinhas. Se ele quiser, ele mexe os pauzinhos. Se ele quiser, ele te coloca lá em cima. Mas se ele quiser, ele também te coloca lá embaixo. Se ele quiser, ele te deixa com muito dinheiro, mas também te deixa sem nenhum. Se ele quiser, ele te deixa com muitos amigos. Mas se ele quiser, ele não te deixa com nada. Pastor, mas o que é isso? Deus vai fazer isso comigo? Não, com você não vai fazer não. Ele só fez com Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, que para conhecer a Deus teve que perder 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Se ele quiser, ele tira isso aí que você gosta tanto. Pastor, no meu carro ninguém toca. Pastor, na minha casa ninguém toca. Pastor, na minha família ninguém toca. Pastor, nos meus bens. Pastor, tem muito dinheiro no banco. Essa mensagem não é para mim, não. Se ele quiser, ele manda um colo fechar sua poupança. Manda ou não manda? Manda. Ele faz o que ele quiser. E agora Jacó está percebendo quem é o soberano da história. Agora já está nítido no texto bíblico
Quem manda nessa conversa? Jacó não quer se render, então Deus toca na articulação da coxa dele, para ele se render. Aí o texto agora mostra para nós que Jacó percebeu que tem alguém superior a ele. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Eles lutaram da noite até o início do dia. Irmão, deixa eu te explicar. Gênesis é um texto literal. Diferente de Salmos, por exemplo. Diferente de Apocalipse, por exemplo. Se está falando aqui, eu creio. Pastor, mas é impossível. Não interessa. Pastor, mas é difícil acreditar, né? Para você que não tem fé. Eu tenho fé na Bíblia, que ela é a palavra de Deus. O texto está dizendo que eles lutaram até o romper do dia. Até começar o dia. A resposta de Jacó, que está lutando a noite toda, é: deixa eu ir embora. A resposta dele: não te deixarei ir, se não me abençoares. Duas coisas aqui. A primeira, Jacó reconheceu que quem estava lutando com ele era alguém superior a ele. Não me deixarei ir, não te deixarei ir, se não me abençoares. O superior abençoa o inferior. Então, beleza. Qual é, segundo ponto, a bênção que Jacó pediu? Porque quando eu era criança, eu ia em uma igreja que cantava uma canção assim, ó: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu ao anjo: dá a minha bênção para depois subir. Não é isso? Só que o ministro de louvor, lá da igreja que eu era, cantava Jacó e depois cantava o nome dos irmãos. Então era assim: Pedro agarrou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? O Pedro respondeu ao anjo, aí colocava o microfone na boca do irmão. Aí o irmão falava assim: me dá um carro zero para depois subir. Aí o outro: me dá uma casa nova para depois subir. Valia de tudo. Porque Gênesis está dizendo que Jacó pediu uma bênção. E se não está delimitando a bênção, para alguns, posso pedir qualquer bênção. E aí vem o pregador que quer te animar e diz: diga qual é a bênção que você quer. Diga nesta manhã o que você quer receber de Deus, e Ele vai te dar. Mas perceba, ele pode falar desse jeito, ou então sentado no banquinho também, querendo te emocionar, falando que este ano vai ser 10% apenas, de 2024, foi 10% apenas, do que será 2025, como diz o herege David Leonardo. Então você pode não gostar do pentecostal, mas também desses coaches aí, você fica gostando e curtindo e compartilhando. Perceba. O que seria essa benção? O texto de Gênesis não diz. Mas Oséias capítulo 12 diz. Quando Oséias 12 diz que Deus lutou com Jacó, Oséias disse que Deus pediu a Jacó ao contrário, Jacó pediu a Deus mercê. E não é Mercedes, é mercê. E mercê significa misericórdia. O que Jacó pediu a Deus não foi bens materiais. O que Jacó pediu a Deus não foi dinheiro. Não foi coisa que termina aqui. Quem está diante de Deus é Jacó. Quem é Jacó? Jacó é aquele que nasceu apanhando pelo calcanhar o seu irmão. Jacó é aquele que queria os direitos de primogenitura. Jacó é o sem vergonha, capaz de mentir para o pai cego. Jacó é o covarde que não resolve os seus problemas, mas foge para Padan-Aram. Este homem, diante de Deus, vai pedir a ele o quê? Misericórdia. Tem Oséias capítulo 12, versículo 3 e versículo 4. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Eu sou mau, mas eu encontrei contigo. Eu sou mau, mas eu não quero mais essa vida. Tenha misericórdia de mim. Se tem uma coisa que você deve pedir a Deus nesta manhã, é misericórdia. Irmãos, não é que os outros pedidos não são lícitos.
mas tem prioridade na oração de um crente. O crente, ele vive de misericórdia. E o que seria misericórdia? Não dar a alguém aquilo que alguém merece. Diferente dos crentes de hoje que querem, que exigem, que determinam, que decretam, que profetizam, Jacó está dizendo: eu não mereço nada. Não me dá o que eu mereço, Senhor. Não me dá o que eu mereço, porque se o Senhor me der o que eu mereço, o Senhor vai me lançar agora no inferno. Trata comigo com misericórdia. Se você está achando que veio aqui essa manhã e que Deus tem que te tratar do jeito que você merece, você está pedindo o que você merece. E o que você merece por causa dos seus delitos e pecados é queimar no inferno. Então você deveria entrar por aquelas portas pedindo a Deus: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, salva-me pela tua graça, transforma-me pela tua graça. Tudo na vida do cristão é graça, não há mérito em nós, tudo é graça. E agora Jacó está diante do superior a ele. Na verdade, não somente o superior a ele, superior a Isaac, superior a Abraão, superior até ao Melquisedeque. Ele está diante de Deus. Agora o 27, meu irmão, é a confissão de Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Por que isso é tão pesado? Por que essa confissão é tão importante? Se ele apenas disse o seu nome. Regresso com vocês na introdução. Quando Isaac pediu um guisado, uma comida para Esaú, Rebeca influenciou Jacó a ir até o seu pai fantasiado de Esaú. E quando Deus perguntou a Jacó, ele respondeu: sou Jacó. Mas quando Isaac perguntou: quem está aí? Jacó respondeu: Esaú. Diante de Isaac cego, dá para falar que é Esaú. Mas diante de Deus onisciente, onipresente e onipotente, não dá para falar que é Esaú. Tem que falar a verdade: eu sou Jacó. No culto de domingo, dá para falar que é Esaú. Mas em casa, com Deus, no quarto, não. No ministério da pregação, sobe um monte de gente falando que é Esaú. Mas lá no íntimo da intenção do coração, Deus sabe que é Jacó. Aqui na igreja, eu sou Esaú, ou seja, eu estou fantasiado, eu estou mentindo. Não tem a ver com Jacó, não. Tem a ver com Esaú, não. Tem a ver com a mentira. Eu estou fantasiado. Eu sou uma coisa. Olha aqui que bênção. Olha o diácono que eu sou abençoado. Pastor, o senhor quer um copo d'água? Aqui o diácono colocou o copo d'água aqui para você. Pastor, quer cantar? Vieram cantar. Pastor, quer que prega? Veio pregar. É uma bênção na igreja. Mas dentro de casa. Mas e no íntimo? Mas e no coração? Tem um Jacó lá dentro. Tem um Jacó lá dentro. E nessa manhã Deus está perguntando: qual é o seu nome? Não estou te perguntando qual é a sua posição na igreja. Qual é o seu nome? Esaú? Não, Senhor. Eu sou aquele que apanha pelo calcanhar. Eu sou aquele que aproveita da fraqueza de meu irmão. Eu sou aquele que mentiu para o meu pai cego. Eu sou aquele que fugi como um covarde para Padã Arã. É por isso que eu estou te pedindo misericórdia. Irmão, tem e não tem. Tem e não tem. Não tem problema, mas tem. Você chegar aqui como Jacó. Porque esse lugar aqui é para você que é Jacó. Só que você não pode sair dizendo que é Esaú. Deixa o Jacó aqui. Confessa. Fala que você está vivendo de aparência. Fala que você está mentindo. Peça perdão a Deus e ao seu próximo. Fale hoje, nessa manhã: eu cansei de ser Esaú mentindo, eu cansei de ser Jacó mentindo, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero mais viver uma vida de aparência, eu quero viver uma vida de realidade. Não adianta falar que é Esaú, Deus sabe que é Jacó. Como te chamas? Jacó. Agora perceba, irmãos, chegou o momento de Deus pegar um raio e jogar na cabeça de Jacó, porque é isso que ele merece.
Chegou a hora do nocaute nessa batalha. Chegou a hora de Deus embrulhar Jacó e lançar no quinto dos infernos. Mas nós estamos falando de um Deus misericordioso. Nós estamos falando de um Deus gracioso. Nós estamos falando de um Deus bondoso. E olha a resposta para quem confessa os seus pecados e deixa. Olha a resposta de Deus para quem se arrepende. Olha a resposta de Deus para quem quer mudança, para quem quer transformação. Olha a resposta de Deus, 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, Labão, Esaú, Isaque, e prevaleceste. Está arrependido? É Jacó? Então agora eu te transformo, agora eu te mudo, agora eu mudo a sua realidade, agora eu mudo o seu coração, agora eu mudo a sua vida. Deixou de ser Jacó, agora é Esaú? Não, agora é Israel, um príncipe que lutou com Deus, não contra Deus, com Deus, e prevaleceste. Deus pode transformar qualquer Jacó em Israel, mas Ele não transforma Jacó, que diz que é Esaú, em Israel. Deus pode transformar a sua vida nessa manhã, mas você vai ter que abandonar o seu pecado, vai ter que abandonar a sua mentira, vai ter que abandonar o seu vício, vai ter que abandonar a sua idolatria, vai ter que abandonar a sua prostituição, vai ter que abandonar o adultério, vai ter que abandonar a corrupção, vai ter que largar a vida de pecado. Porque hoje não pode falar de pecado mais nem. Tu disse que eu tenho um pregador, foi convidado para pregar. Aí o pastor da igreja que convidou o pregador convidado disse: pregador convidado, diga pastor local, pregador convidado, não prega sobre mentira não. Por quê? Não, porque os irmãos do louvor estão mentindo. Não prega sobre adultério não, porque tem uma irmã que está em adultério. Se está em adultério, tem que ouvir, você está em adultério. E se você morrer em adultério, você vai queimar no inferno. Que isso, pastor? Pode falar de inferno não. Pode não? Jesus falou que gente vai ser lançada no inferno. Se Jesus pode, por que nós, como seguidores dele, não podemos falar de inferno? Essa pregação nova aí agora tirou até o inferno da Bíblia. Ninguém fala de inferno mais não. Nesta nova temporada, neste ano de 2025, eu profetizo que muita gente vai para o inferno. Ó, pastor. Em 2025, eu sei que muita gente que passa pelo seu dia a dia vai para o inferno. Se morrer hoje, essas pessoas que você encontra sem Jesus, todas elas vão para o inferno. E alguém fala disso? Um monte de gente que estava sentado na sua ceia de Natal está indo para o inferno. Um monte de familiar seu está indo para o inferno, e meu também, e meu também. E nós não falamos isso, nós não pregamos isso, porque hoje parece que não pode falar de inferno, porque tem que agradar o ser humano, para o ser humano voltar no domingo que vem. Irmão, se você voltar ou não voltar no domingo que vem, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Mas a verdade continua sendo verdade. Ontem eu preguei numa igreja: entrai pela porta estreita. A porta continua estreita. O caminho continua apertado. Tentaram reformar a porta, e agora colocaram a porta larga. Essa porta larga, Mateus 7, palavras do Santo Cristo, palavras de Jesus. Este caminho largo conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. - 29. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Agora que Jacó transformou em Israel, já está com as asinhas de fora. Agora já está querendo, na ousadia de querer fazer pergunta para Deus. Primeiro quem faz pergunta é Deus, irmão. Jó fez mais de 30 perguntas para Deus no seu livro. Mas quando Deus respondeu, ele não respondeu nenhuma. Ele respondeu com mais de 70. Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Ah, está errado a minha história para você? Então onde você estava quando eu coloquei os firmamentos? Qual é o seu plano? Se aquilo que está acontecendo na sua vida não é o certo, então o que seria o certo? Me fala.
Só que você vai ter que juntar tudo que acontece com você, com o que acontece com a sua esposa, com o que acontece com sua avó, com o que acontece com a sua cidade, com o seu bairro, e tudo tem que fazer certinho, tem que dar sentido certinho, o universo inteiro. Tá, aqui o primeiro, cadê? Nós cantamos isso aqui, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe fosse restituído? A resposta é ninguém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Com Deus você não questiona, irmão. Com Deus você não debate. Deus você adora. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos para cantar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como te chamas? Você sabe muito bem que em Êxodo capítulo meia dúzia, a Bíblia diz que Deus não se revelou pelo nome, nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó, mas se revelou pelo nome a Moisés. E Jacó está pedindo agora o nome de Deus. Qual o seu nome? Olha a resposta de Deus. Por que me chamas pelo meu nome? E o abençoou ali. Não respondeu. Deus não tem que te responder tudo, não. Mas você já está abençoado, está bom demais. Deus não tem que te explicar tudo, não. Mas já te cercou de bênçãos espirituais. Já está bom demais. Você poderia ficar sem resposta e sem bênção. Está sem resposta, mas está com a bênção. Reclama para você ver. É melhor, irmão, não ter todas as respostas, mas ser abençoado e amado e restaurado e transformado por um Deus de misericórdia. Como te chamas? Vou falar, né? E o abençoou ali. 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. O que significa Peniel? Pois disse, vi a Deus face a face. Resultado de Peniel. E a minha vida foi salva. No Peniel, a vida é salva. No Peniel, a vida é transformada. No Peniel, a vida é mudada. De Jacó para Israel. Talvez você encontrou a placa de uma igreja e entrou. Isso não é Peniel. Talvez você foi na secretaria de membro e pegou sua carteirinha. Secretaria de membro não é Peniel. Talvez você está no grupo da igreja. Grupo da igreja não é Peniel. Quando você encontra com Peniel, você vê Deus face a face. E a sua vida automaticamente é transformada. Pastor, eu até gosto dos crentes, mas eu ainda continuo mentindo. Não passou por Peniel. Pastor, eu gosto da sua mensagem. Posso vir todo domingo? Você pode vir e entrar a hora que você quiser. Mas entrar no céu é outra coisa. É só para quem nasceu de novo. É só para quem nasceu da água e do Espírito. Não venha dizer que passou por Peniel sem passar por mudança. Passar por Peniel é sinônimo de passar por mudança. Não julgueis. Jesus, João 7, julgais pela reta justiça. Mateus 7, a árvore é conhecida pelos frutos. Continua na mentira, continua no roubo, continua na discórdia, na facção, na dissensão, nas obras da carne. Como é que pode falar que encontrou com Deus? Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de amor ao próximo, não tem uma vida de busca, não conhece a palavra, não quer congregar. Como é que pode ter passado por Deus? Como é que pode ter encontrado Deus em Peniel? Impossível, irmão, impossível. 31. Uai, pastor, achei que eu era crente. Descobriu que não é. Vai converter hoje. Em Atos capítulo 2, Pedro está pregando. Pedro está pregando. E no final da pregação, a multidão. Que faremos, pois, Pedro?
Pedro respondeu: arrependei-vos e sejam batizados. Olha o texto do 31. Nasceu-lhe o sol, está de manhã agora. Quando ele atravessava Peniel, ficou de noite até de manhã lá em Peniel. Agora olha o texto, irmãos. E manquejava de uma coxa. Está manco. Todo encontro com Deus gera uma marca. Quais são as suas marcas? Olha Paulo em Gálatas 6. Quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu carrego no peito as marcas de Cristo. Agora Jacó está dizendo, a Bíblia está dizendo sobre Jacó, está manco. Olha como é que ele entrou em Peniel, cheio de mulher, cheio de dinheiro, cheio de bens, cheio de gados. Você lembra dos gados da batalha com Labão? Cheio de gados, cheio de animais, cheio de pedras preciosas possivelmente, cheio disso e daquilo. Como é que ele sai? Sozinho e manco. Mas com um novo nome: Israel. Quer continuar Jacó, irmão? Pode ir embora agora, não precisa nem esperar o culto acabar não. Pode pegar suas coisas e ir embora. Mas quer esperar o culto acabar? Vai sair com um novo nome, mais manco. Cadê as marcas? Cadê as marcas, irmão? Se alguém diz que você é cristão, como é que você prova? Você é cristão? Sou, prova. Eu só tenho que provar para Deus. Tá com esse papo ainda, irmão? Será que as pessoas sabem que você é crente? Será que o povo sabe que você ainda é o povo do livro da capa preta? Lá no seu trabalho, isso não é brincadeira, estou falando sério. Lá no seu trabalho, todo mundo sabe que você é cruzeirense. Todo mundo sabe que você é atleticano. Todo mundo sabe que você é direita ou esquerda. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe que você é cristão. Como é que pode ser cristão? Aleluia. Crente cheira Jesus. Crente parece crente. Estão falando que não, mas crente veste como crente ainda, tá? Crente fala como crente ainda, tá? Crente perdoa, crente ama, crente leva desaforo para casa, crente caminha a segunda milha, crente oferece a outra face. Ainda existe diferença entre o crente e o ímpio, já dizia Deus em Malaquias. E verás novamente a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Cadê a marca? Tá manco, irmão? Ou não tá manco? Tá doendo aí ou não tá? Pastor, eu gosto daquelas pregações que eu saio levitando. Aqui você sai manco. Pastor, fala umas coisinhas boas para nós aí. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer coisa melhor do que isso? Pastor, mas eu quero emocionar. Vai no cinema. Pastor, mas eu quero arrepiar. Coloca o dedo na tomada. Palavra, irmão. De que maneira poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Tem que sair manco daqui, em nome de Jesus, se Deus permitir, a começar pelo pregador. Tem coisa em nós, irmãos, que tem que ser tirado. Orgulho, vaidade, soberba, prepotência. Duas caras, máscara. Nós não somos como Moisés. É só nesse sentido, o texto, é Paulo que está dizendo isso aqui, que saía da presença de Deus com o véu. Tira o véu. Não tem como brilhar a presença de Deus só por um tempo, só pelo culto, só no culto. É crente só no culto. É crente só na célula. É crente só enquanto está lendo a Bíblia. É crente só enquanto está orando. Não pode, irmão. Esse véu que Moisés usava é porque ele estava na presença, mas ia desvanecendo a glória. Agora não. Agora nós estamos 24 horas na presença de Deus. Tem que ser crente 24 horas. Tem que parecer crente 24 horas. Não é só ser. Você sabe que o mundo está de olho em nós para nos condenar por um deslize. Você não tem que só ser, você também tem que parecer ser. Traduzindo o que eu estou falando, tem que dar testemunho. Tem que sair manco. 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Isso aqui é um costume judaico. Não está prescrito na Escritura. Não pode comer do quadril, não é isso. Isso é um costume do Talmud, um escrito judaico posterior à Bíblia. Mas
Por que que em Gênesis isso está narrado? A experiência de Jacó em Peniel gerou tanto temor e tremor nos israelitas, que nem chegar perto do nervo do quadril para comer, eles não querem. O que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus pode agir na sua vida? A transformação que Deus pode fazer na sua vida vai gerar reverência nos outros, vai gerar quebrantamento nos outros, mas você para isso precisa sair manco, precisa ser tocado na articulação da coxa. Imagina, irmãos, você sofrer por amor ao Evangelho, padecer, e depois a sua vida virá um testemunho. Quero ser crente igual aquela mulher ali. Quero ser crente igual aquele rapaz ali. Eu quero passar pelas coisas que ele passa. Qual é o segredo do seu temor? Qual é o seu segredo qual é o segredo da sua reverência? Por que você é tão crente assim? Por que você não nega Jesus? Porque eu passei por Peniel. Porque eu vi Deus face a face. Porque a minha vida foi transformada. Fique em pé no seu lugar.